Outro destaque pelo mundo é o hantavírus. Desde o desembarque do navio MV Hondius, na Espanha, as autoridades europeias intensificaram a operação de repatriação e isolamento dos passageiros e tripulantes expostos ao hantavírus. Novos casos suspeitos surgiram depois da retirada das pessoas da embarcação, aumentando a vigilância sanitária internacional. Quem vai nos contar a quantas anda esse assunto é a Marina Isidro, diretamente do Reino Unido, ao vivo aqui para o TMC 360. Bom dia, Marina. Bom dia, Joana, Felipe, para todos. Bom, vamos lá explicar o que está acontecendo, né? A embarcação chegou a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, ontem pela manhã. Não atracou por questões de segurança, então as autoridades espanholas demarcaram uma área de isolamento para prevenir qualquer tipo de contágio. Os passageiros desembarcaram em grupos pequenos, com roupas especiais, máscaras, e começaram a ser levados, então, de volta para os seus países em voos fretados. O protocolo é colocar essas pessoas em isolamento e monitorar. Um avião com um grupo de britânicos chegou aqui à Inglaterra ontem à noite. Eles ficam isolados por 72 horas em um hospital e depois vão ter que passar outras 6 semanas em isolamento nas suas casas ou algo similar. O mesmo foi feito com cidadãos franceses e no voo de volta uma mulher começou a apresentar sintomas de hantavírus. Todos os 5 franceses a bordo foram colocados em isolamento restrito em um hospital de Paris, onde vão ficar por também 72 horas e depois precisam se isolar em casa por 45 dias. 14 espanhóis voltaram de Tenerife para Madrid e estão em quarentena em um hospital da Espanha. Um outro avião com 26 passageiros que estavam a bordo e tripulantes do cruzeiro chegou à Holanda e em um voo para os Estados Unidos, com 18 passageiros norte-americanos e um britânico que mora lá. Um dos americanos começou a apresentar sintomas leves de hantavírus e outro testou positivo. Então, por enquanto, há pelo menos 6 casos prováveis ou confirmados da doença e 3 pessoas morreram. Segundo as autoridades de saúde da Espanha, né, já que a embarcação foi recebida na Espanha, mais de 90 dos 150 passageiros a bordo do cruzeiro já voltaram para casa e um voo para a Austrália está programado para hoje. A embarcação em si é de bandeira holandesa, então volta para a Holanda e junto vão os 30 tripulantes. Além disso, as autoridades também rastreiam passageiros que desembarcaram antes, depois que o primeiro homem havia morrido, mas antes de o surto ter sido confirmado. Inclusive, tem um caso até um pouco curioso de um britânico que deixou o cruzeiro no dia 13 de abril e ficou doente. Ele mora em uma ilha pequena chamada Tristão da Cunha, território britânico, só tem 200 habitantes. Ele está em condição estável, mas como estão acabando os estoques de oxigênio da ilha, equipes médicas britânicas precisaram chegar lá em paraquedas para levar suprimentos médicos e oxigênio. E por fim, só relembrando o caso, esse cruzeiro, com 150 passageiros de 28 países, nenhum brasileiro, saiu no dia 1º de abril de Ushuaia, na América do Sul. Dias depois, um holandês de 70 anos que estava a bordo morreu. 2 semanas depois, a esposa dele faleceu e houve uma terceira morte de uma mulher alemã. 3 casos confirmados de hantavírus. A principal suspeita continua sendo a de que esse casal fez uma expedição pela América do Sul, uma viagem por alguns países da América do Sul, onde existe uma espécie de rato, que é a única linhagem que tem o vírus que se espalha de pessoa para pessoa. E como eles estavam depois em um cruzeiro, portanto todos confinados no mesmo espaço, aconteceu a transmissão, que é através de contato muito próximo. Então o hantavírus é transmitido em primeiro lugar, através de ar contaminado com partículas de fezes e urinas de ratos. E lembrando também que a Organização Mundial da Saúde diz que mais casos podem aparecer nos próximos dias, porque o vírus tem um período de incubação de até 6 semanas, mas que não se trata de uma pandemia nada comparável à Covid-19 ou influenza e que o risco para a população em geral é extremamente baixo. Seguimos acompanhando, até porque é nossa responsabilidade trazer as informações e também trazer, né, aquele freio sempre que aparece algum tipo de especulação fora do que se sabe, né? Então, esse trabalho aí da Marina é muito importante para a gente trazer esclarecimentos e não pânico para a população. Voltamos amanhã, Marina. Boa semana. Para vocês também. Até amanhã.